Senhoras e senhores, o nosso boa noite, o nosso agradecimento. Estou preocupado com vocês. O nosso agradecimento pelo honroso convite, nós aqui estarmos, não para, me parece, ensinar nada, mas aprender com os nossos amigos do plano espiritual que aqui se encontram. O meu pai, de nome Eduardo Frutuoso, durante 50 anos, foi o principal médium vidente do Lar de Frei Luís. Ele desencarnou em 2017, com 93 anos. Ele começou a ter evidência aos 6 anos de idade. Ele está aqui, não tenho dúvida nenhuma. Mas se ele estivesse conosco encarnado aqui, ele estaria percebendo que a ambiência está tão elevada, tão pura, que médicos espirituais estão percorrendo as fileiras e o palco, cuidando de enfermidades que nós nem desconfiamos que temos. Então eu imagino quando todo o planeta Terra estiver envolvido pela atmosfera fluídica que está formada nessa sala, nessa noite. Imensamente grato e honrado pelo convite de estar aqui em Coimbra, que é a primeira vez que eu venho a Coimbra. Já vim a Portugal 5 vezes, mas a Coimbra é a primeira vez. Aqui está o líder do grupo ao qual pertenço, Frei Luís, um frade franciscano de origem alemã, que foi para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicalizou numa das serras do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, em um convento que ali está até hoje. Realizou tamanhos prodígios que foi praticamente considerado como um santo na região. Prodígios, evidentemente, conseguidos pela sua mediunidade. Frei Luís era um grande médium. E, curiosamente, o lar de Frei Luís, que aqui está sendo mostrado numa fotografia aérea de 1981, 160 mil metros quadrados, é hoje o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, assessorada ainda por 2 outras entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel, de onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, hindus, maometanos, judeus, que para o tal Deus que eu não compreendo, não tenho como compreender um ser capaz de criar múltiplos universos que se interpenetram pelos outros. Por enquanto, só sei que ele existe. Então, para esse Deus não existem essas divisões. Nós é que nos dividimos. Somos um único rebanho, comandados por um único pastor. O Jesus, o Cristo planetário da Terra. Um espírito criado na simplicidade como nós, que atingiu tamanha evolução na ciência, na tecnologia, na moralidade e no amor, que lhe foi concedido pelo Pai Celestial o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. Então, no nosso caso, Jesus nos acompanha há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E muito antes disso, ele já era um Cristo planetário. Então, na atualidade, em que nós estamos sempre premidos pelas notícias da mídia a cada dia, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas, o calor do planeta está aumentando. Claro que eu me preocupo, mas eu deposito a minha confiança total no Cristo planetário da Terra. Não é possível que um ser com essa magnitude, que comande um planeta com 22 bilhões de espíritos, somente 7 a 8 bilhões encarnados, vai deixar esse planeta desaparecer em algumas décadas. Estamos em transformação, subida de degrau de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, sob um comando planetário absolutamente tranquilo e consciente de quem somos. Há informações precisas que precisamos tomar cuidado com aquilo que fazemos, falamos e até pensamos. Porque na hora da subida de degrau, aqueles que não acompanharem a vibração do planeta não poderão ficar aqui.
Dentro da minha área profissional, eu tive que tomar logo no início, na saída dos bancos das universidades, uma grande decisão. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, na minha frente, a começar dentro da minha própria casa. A minha preocupação com quem era? Com os meus pacientes. Eu vou cirurgião. Como é que os meus pacientes se entregarão a um cirurgião anestesiado, em sono profundo, sabendo que esse cirurgião acredita em fantasmas? E se ele ainda confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Então, eu tive que tomar a decisão. Ou nada disso está acontecendo, ou procuro um plano B. Qual foi o plano B? Me volto para a ciência e procuro ver na ciência se nomes respeitados pesquisaram, viram e estudaram os mesmos fenômenos que estavam sendo colocados à minha frente. E, para minha surpresa, encontrei inúmeros, inclusive prêmios nobres, que tinham presenciado, estudado, pesquisado os mesmos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos que eu estava vendo. Na hora que eu vi que aquilo estava comprovado pela ciência e que eu, então, não estava sozinho, nunca mais parei de estudar. O que eu estou trazendo hoje aqui? Convicções absolutamente tranquilas e inabaláveis de que todos somos imortais. Que, sob condições especialíssimas, que obedeçam regras físicas, químicas e biológicas, seres que se teletransportaram pelo fenômeno natural da morte para um universo paralelo ao nosso, podem, durante alguns momentos, se teletransportar de lá para cá e se materializar. Que fique bem claro aqueles que não têm ainda familiaridade com o fenômeno. Se houvesse um espírito materializado aqui, todo mundo o estaria vendo. Se ele se aproximasse desse microfone e falasse alguma coisa, todos estariam vendo. Se ele caminhasse por essas fileiras exalando algum odor, todos perceberiam. Se alguém aqui pegasse o seu telefone e fotografasse esse espírito que já morreu, que já teve um corpo igual ao nosso, e aqui está teletransportado e materializado, apareceria na fotografia. Então, são fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade e que necessitam a presença de médiums ou sensitivos, também extremamente raros em toda a história da humanidade, denominados médiums de efeitos físicos, que exalam, expelem pelos orifícios naturais do corpo um fluido de tremenda energia ainda não alcançado pela nossa ciência e que está presente em todos os seres vivos, vegetais, animais e hominais. Entram em transe profundo. E ali eu vou tentar mostrar a vocês o que acontece. Todo mundo conhece essa imagem. Houve um encontro lá no Rio de Janeiro em que seria discutido o fenômeno vida e convocaram 3 cientistas, um para falar sobre a origem, outro sobre a evolução, outro sobre a finitude. E, para minha surpresa, eu fui convidado para falar sobre a continuidade da vida. Será que a ciência já está acreditando que a vida continua depois da morte? E havia nessa mesa, desse encontro nos maiores centros de tecnologia e ciência do país, do meu país, do Brasil, um físico, e que colocou uma imagem semelhante a essa na tela e disse o seguinte: olha, se nós colocássemos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocássemos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron giraria por fora do estádio. E concluiu dizendo o seguinte: nós somos constituídos por espaços vazios. Se nós eliminássemos todos os espaços vazios dos 7 octilhões de átomos, restaria simplesmente um resíduo na palma de nossas mãos, provavelmente somente energia. Se nós somos espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde está o nosso pensamento, a nossa consciência, a ternura, a saudade, o amor? Nos neurônios? Nas nossas secreções? Mas se os neurônios e as secreções também são constituídos por espaços vazios, não podem ali estar. Então, a ciência está sendo, mesmo contra a sua vontade, empurrada na direção de acreditar alguma coisa além da matéria. E nós sabemos, por isso estamos aqui hoje. Bem, outra coisa curiosa que existe dentro da ciência são as ocorrências denominadas complexidades irredutíveis.
Toda vez que eu falo em complexidade redutível, eu trago a figura desse cartunista americano, Rube Goldberg, coqueluche da juventude da década de 20, 30, 40, nos Estados Unidos, de uma inteligência fantástica, monumental. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele faz? Ele vai para o meio da rua com uma trombeta e começa a fazer discursos e xingando esse ou aquele, ou criticando os governos? Não. Ele monta um desenho em que um contribuinte senta em cima de uma almofada de ar. Na hora que esse contribuinte senta em cima da almofada de ar, ela despeja um jato de ar na direção de uma bola de gás que se aproxima de uma vela, evidentemente a bola explode, espanta um cachorro que está amarrado numa gangorra, onde tem uma bola de bilhar, que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao ar, que se chocam com um chuveiro na haste oposta, onde existe um regador que despeja água em cima de uma planta, que evidentemente vai crescer, na folha, uma das folhas da qual está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é classificado como uma complexidade irredutível? Porque eu não posso reduzir, tocar em qualquer detalhe desse desenho. Se eu tocar o objetivo, que é o alcance da mão mecânica pela carteira, não será alcançado. Eu tenho aí umas 6, 7, 8, 9 a 10 etapas. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, tudo que está acontecendo na natureza e no universo são complexidades irredutíveis. Por que os senhores estão me vendo? Porque os fótons da luz artificial estão refletindo na superfície do meu corpo, estão alcançando as suas retinas. É desencadeada, então, uma cascata de reações químicas que levam à formação da imagem no cérebro. A mesma coisa com a coagulação sanguínea, com a embriogênese, com a resposta anafilática, com o tato, com a audição, com o olfato. Tudo que acontece nos nossos corpos e na natureza são compostas por complexidades irredutíveis. E se nós formos para o espaço, nós vamos encontrar a mesma coisa. Nesse momento, corpos astrais estão entrando no nosso sistema solar, alguns na direção da Terra, e são atraídos pelos grandes campos gravitacionais de Júpiter e de Saturno. Tudo obedecendo a complexidades irredutíveis. A tal reação, que é desencadeada quando o fóton alcança a sua retina, leva 1 picosegundo de duração. Sabem o que é 1 picosegundo? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. A diferença entre as complexidades irredutíveis da natureza e o desenho que eu mostrei é que o desenho do Rube Goldberg tinha umas 7, 8, 9 ou 10 etapas, enquanto tudo que está acontecendo na vida são formados por milhares e milhares de etapas que eu não posso tocar em um átomo, uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. No desenho eu tinha o gênio do Rube Goldberg. Quem estaria por trás de todas as outras complexidades irredutíveis que compõem a natureza? O acaso? Toda vez que eu coloco isso aí diante de plateias eruditas, uma pergunta é fatal. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Então, eu acho que eu estou numa encruzilhada. E esta encruzilhada é formada pelas ciências, pela religião. Bem, as religiões estão me conduzindo até a morte. Estão me orientando como proceder. Não roube, não mate, não preste falso testemunho. E me convenceram de que, de alguma forma, eu vou continuar vivo após o fenômeno natural da morte, quando eu me desprender desse veículo físico que eu necessito para interagir com esse universo. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Eu vou necessitar de algum alimento? Não sei. Água? Não sei. Quem vai me sustentar? Onde é que eu vou morar? Eu vou poder estudar? Eu vou poder trabalhar? Crianças que perecem em idades tenras continuam crescendo? Idosos rejuvenescem? Paralíticos voltam a andar? Cegos voltam a enxergar? Eu não sei. Nada me é mostrado. Então, principalmente as classes mais esclarecidas, se afastam das religiões pelas faltas de informações. Quando você se dirige na ciência, a coisa não modifica. O Hawking usava, Stephen Hawking usava nos livros dele, Deus com D minúsculo, Criador com C minúsculo. E dizia que antes do Big Bang não existia nem tempo, então Deus não pode existir.
Você sabe como é que a ciência está classificando um canceroso, que é a área que eu mais atuo, como um azarado. Ele teve o azar de um dos seus bilhões ou trilhões de células, 50 trilhões de células, uma das 50 trilhões de células conseguiu constituir um grupo de mutações que levou à transformação maligna. Então eu estou nessa encruzilhada. Como é que eu vou resolver esse problema? Alguém vai ter que voltar do lado de lá da morte para me contar essa história. E se alguém retornasse do túmulo com essas revelações? Isso já aconteceu na história da humanidade? Todos nós sabemos que sim. Agora percebam, humildemente, a dificuldade de um médico. O nosso amigo aí foi chicoteado quase até a morte. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz, depois de ter enterrado na sua cabeça uma coroa de espinhos, e, segundo os historiadores, os espinhos iam até 2 a 3 centímetros, então alcançou a calota craniana. Não satisfeitos, um soldado romano, Longinos, atravessou o seu tórax com uma lança. As discussões evangélicas dizem que primeiro saiu água, depois saiu sangue. Patologistas estudando o assunto perceberam que é possível que Jesus tenha sofrido um choque cardiogênico, um derrame pericárdico, ou seja, aquela membrana que envolve o coração. E esse derrame pericárdio, houve um decantamento dos elementos figurados do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então, da metade para cima ficou plasma, da metade para baixo ficaram os elementos figurados do sangue. Bom, se a lança do Longinos primeiro chegou ao plasma, isso pode ter sido confundido com água, que é o que está escrito nos evangelhos. Primeiro saiu água, depois saiu sangue. E ainda temos um outro problema a resolver. Depois de ele ter perecido, dele ter desencarnado, porque eu não tenho dúvida disso, Senhor, em suas mãos eu entrego meu espírito. Então Jesus desencarnou. Os seus amigos, os seus parentes, colocaram o seu corpo numa gruta hermeticamente fechada durante 3 dias. Após todos esses suplícios, ele aparece com seu corpo completamente restituído? Como é que eu vou acreditar numa história dessa? Perceberam a dificuldade? Então, logo no início, para mim tentar ter alguma crença racional, lógica, uma coisa que sempre me perturbou, bem-aventurados os que não viram e creram. E aqueles que precisam ver para crer? Vão para o inferno? O plano B, então, que me foi colocado na frente, por motivos absolutamente ainda incompreensíveis para mim, foi os tais fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos. Se eu tivesse uma tela maior que ocupasse toda essa sala, eu colocaria nessa tela muito mais nomes da ciência do que eu estou colocando aqui. Vou pegar alguns aqui. O professor Fernando conhece bem. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, ele que criou o personagem Sherlock Holmes. Albert Wallace. Albert Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Tem ali o César Lombroso, pai da medicina forense ou medicina judicial. E eu tenho cuidado de colocar nesse grupo o maior homem que eu conheci na vida. Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando eu lá cheguei. Um profundo estudioso dos fenômenos e da ciência da mediunidade. Posso recolher desse grupo 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas, porque antes não podia ter transfusão sanguínea nem transplante de órgãos. Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática humana. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento tálio, do estado radiante da matéria, e vai por aí fora. Só tem fera na ciência. Qual é o denominador comum desses homens? Todos eles colocaram o seu nome, a sua profissão, o seu trabalho, a sua família, no estudo de indivíduos extremamente raros, insisto, na história da humanidade, que entram em transe mediúnico, sono profundo. Provavelmente esse transe mediúnico, esse sono profundo, está relacionado com a grande produção pela glândula pineal do hormônio do sono. Bem, enquanto estão nesse estado,
começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvidos, uma substância pastosa, semelhante, como os senhores estão vendo ali, a uma espuma de barba, que é o tal fluido de grande potencialidade energética, batizado por Charles Richer como ectoplasma. É com essa energia que os espíritos podem se teletransportar e, durante alguns momentos, tornarem visíveis a nós. Somente 2 motivos entram na permissão dos nossos comandantes espirituais para que tais fenômenos aconteçam. Primeiro, atendimento a pacientes que a nossa medicina pouco pode fazer, pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, que já passaram por aqui, tiveram um corpo igual ao nosso, passaram pelo fenômeno natural da desencarnação e continuam vivos, trabalhando mais, aprendendo mais do que nós em um universo paralelo. Segundo, menos importante, lampejos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, que é o nome do meu 5º livro. Eu vou desencarnar, vou voltar. Vou fazer prova para uma escola de medicina e vou entrar. Primeira coisa que eu acho que eles vão fazer comigo é abrir a minha boca e recolher células da minha mucosa bucal. E vão fazer um escrutínio do meu ADN e verificar se nesse ADN eu tenho a genética da mediunidade. Se eu tiver a genética da mediunidade, que está incrustada no que era, no passado, erradamente chamado ADN lixo, eu serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não posso, vocês vão entender por quê, voltar. Só posso ir para frente. Aqui está um dos quadros da materialização de Cat King, estudados pelo William Crookes. Haviam reuniões. Onde eram feitas as reuniões em que ocorriam esses fenômenos? Na casa de William Crookes. Será que haveriam, então, alçapões e portas secretas que ele não conhecesse? Quem participava? Seus familiares e amigos íntimos. A Florence Cook era a médium com 15 anos de idade. E havia reuniões em que as 2 entidades, a médium desperta e a entidade, apareciam na sala de materializações. William Crookes sentia a pulsação da entidade e percebia que alguns sintomas, algumas auscultas, como, por exemplo, do pulmão da entidade, eram diferentes da médium. Numa dessas investigações, a médium estava resfriada e ele escutou o pulmão das 2, da entidade materializada e da médium, e percebeu a diferença. Então, se ele escutava o coração, essas entidades teletransportam um sistema respiratório completo. Durante as nossas reuniões, no Lar de Frei Luís, eu percebia que quando as entidades passavam perto de mim, era possível escutar os estalidos dos seus ossos, percorrendo os leitos onde estavam colocados os enfermos que eram trazidos aos seus cuidados. Numa das passagens do Evangelho, Jesus da praia já tinha desencarnado, já tinha sido crucificado. Contempla os seus discípulos pescando e não estavam conseguindo pescar nada. E ele orienta, lancem a rede à direita. Veio tanto peixe que eles não conseguiram trazer a rede para dentro do barco. E ali eles reconheceram quem era Jesus, principalmente João. E começou a gritar, Pedro, é o mestre, é o mestre. Imagina a alegria que eles sentiram naquele momento. Se aproximaram da praia, reconheceram vivamente o mestre, o Messias, e ele senta com os seus discípulos e ingere até peixes assados. Até onde eu entendo, não houve ressurreição. Não acredito em ressurreição. Houve um teletransporte do seu espírito e a materialização através dessas energias. Se ele comeu um peixe assado, até um tubo digestivo por completo se materializa junto com o corpo da entidade. Até onde eu estou entendendo, os médicos que estão aqui vão entender o que eu quero dizer, está se desenhando na nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e mais profunda do que aquela que nós conhecemos. Agora, tem informações tranquilizadoras. Paulo César, quando você passar para o lado de cá, você, em 1 hora, vai aprender o que na Terra você ficava anos estudando. E você pensa que você esqueceu de tudo aquilo que você estudou? Não, quando você passar para o lado de cá, abandonar o seu veículo físico, naturalmente, tudo que você estudou retornará tranquilamente à sua memória. Eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1975. Aliás, saí, entrei em 1970. Nós temos em 2019. O que eu lembro? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino em 2 faculdades de medicina do Rio de Janeiro. Ele está me dizendo que nada está perdido. E ainda vai mais longe. E você se prepare, porque aquilo tudo que você aprendeu nas encarnações passadas também retornará à sua mente.
Meu Deus, quantas vezes eu já encarnei? 20, 30, 40, 50, 100, 200? Quantos idiomas eu aprendi? Quantas matérias eu estudei? Em quantas famílias eu pertenci? Quantas correntes religiosas? Quantos regimes governamentais? Aqui está a salvação da humanidade. A comprovação científica da reencarnação, que todos nós sabemos que é verdade. Coloca por terra todas as motivações para as desavenças, para as intolerâncias, para as guerras. Se eu sou judeu hoje, eu posso ser palestino amanhã. Se eu sou palestino hoje, posso ser judeu amanhã. Por que guerra? Posso ser negro, pode ser amarelo, posso ser branco. Perceberam a importância de encontros iguais a esse? Se o meu pai estivesse aqui sentado, Fernando, ele não estaria vendo essas paredes. Ele provavelmente estaria vendo centenas ou milhares de espíritos desencarnados trazidos a reuniões como essa. O plano vibratório deles é baixo, então não escutam, por exemplo, a voz de um Frei Luís, mas escutam a minha voz enquanto eu estou encarnado. Alguns nem sabem que estão desencarnados. Então essas reuniões são de uma importância fantástica. Só temos a agradecer. Aqui está uma das nossas reuniões, em que nós estamos vendo um desses médiuns e uma entidade materializada à porta da cabine. Observem que as fisionomias são diferentes. Uma das condições para que tais fenômenos aconteçam é a ausência da luz, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam o ectoplasma quando ele se desprende do médium, afetam a entidade materializada e o médium. Se eu estou na escuridão completa, como é que eu vou ver um espírito materializado na hora que ele aparece na porta da cabine, que funciona como um condensador de energias e onde fica o médium em transe? Porque quando ele aparece na porta da cabine, ele emite luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Então, é um fenômeno de bioluminescência, ou seja, produção de luz por seres vivos. Aqui nós temos uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Observem que é uma médium mulher. E, através da sua mediunidade de efeitos físicos, se materializou um espírito masculino, Albert Stewart. Essa médium foi presa durante a Segunda Guerra Mundial, porque, através da sua mediunidade de efeitos físicos, estavam se materializando marinheiros que tinham perecido em navios ingleses afundados pelos nazistas. E o governo britânico estava escondendo essas tragédias do povo inglês, tão sacrificado com o bombardeio dos aviões alemães. O que é que o governo fez? Mandou um grupo de policiais disfarçados a uma dessas reuniões e, com a entidade materializada, tentaram prender a entidade. Simplesmente ela se desintegrou na mão dos policiais e a médium despertou vomitando sangue, quase desencarnou, pela grande violência com que o ectoplasma que estava sendo utilizado no fenômeno retornou ao corpo da médium. Qual é a diferença de um médium de efeito físico para nós? Um dos componentes do perispírito, denominado tela búdica, que é que impede que nós sintamos, nesse momento, o toque dos espíritos que aqui estão. Nos médiuns de efeitos físicos, a tela búdica é mais fina e fenestrada, então eles expelem com mais facilidade o ectoplasma. Mas isso traz um tremendo inconveniente. Geralmente são indivíduos bastante comprometidos com comportamentos equivocados em vidas passadas, que são perseguidos por legiões de inimigos. E um desses sensitivos do lado de Frei Luís, Gilberto Arruda, do nada sentia beliscões, bofetadas, puxões de cabelos, pontapés. Vejo a sina desses homens e dessas mulheres. O Ivan, que é esse que apareceu na imagem que eu mostrei anterior, ele tinha tanto medo da energia que se desprendia dele e que é sensível ao próprio pensamento, que andava sempre com uma arma na cintura. Alguém aqui desconhece essa imagem? Jesus no Monte Tabor. Ao lado dele está Moisés, que já tinha morrido há mais de 1.500 anos, e Elias, que já tinha morrido há mais de 800 anos. Indago a todos que estão aqui, a minha amiga ali encostadinha na parede, não sei se está vendo bem, e todos os que estão aqui. Diante de uma cena dessa, algum de nós conseguiria dormir? Esse que ficou acordado não ia tentar acordar os outros dois, ou tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os três estavam sonolentos. E antes do desaparecimento, né? Vamos falar da desmaterialização, que é evidente que é o que eu acho que aconteceu. Eles despertaram e se assustaram em ver o que eles estavam vendo. Hoje, historiadores estão dizendo que o Monte Tabor era muito íngreme. E os discípulos chegaram lá muito cansados e dormiram. Amigos, eu mesmo, se eu escalasse o Monte Everest a pé, eu não dormiria diante de uma cena dessa. Então eu coloco como hipótese, será que Jesus estaria acompanhado por 2 ou por 3 médiuns de efeitos físicos e, através da sua ectoplasmia, o espírito de Moisés e Elias se materializaram?
Coloco como hipótese. Quando eu desencarnar, eu vou ter certeza disso. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. O que eu mostrei aqui? Que os espíritos materializados podem ser vistos na escuridão pela luminescência dos seus corpos e das suas vestes. Eu estaria exagerando, diante de uma descrição evangélica dessa, em pensar, hipoteticamente, que quem chegou à porta do túmulo de Jesus, viu 2 espíritos materializados, observem que todos os presentes estão vendo. Não é só um médium vidente ou não, todos os presentes estão vendo. Então, mais uma vez, eu coloco como hipótese. Qual médico vai acreditar numa história dessa? Eu tenho 10 tipos diferentes de micro-organismos na minha cavidade bucal. Eu vou cuspir na terra, juntar com os outros milhões de micro-organismos, compor um cataplasma e aplicar na vista de um cego de nascença, ele vai voltar a enxergar. Observem a imagem que vai ser mostrada agora. O médium Gilberto Arruda, com uma entidade médica encarnada no seu corpo. Entendo a encarnação mediúnica como uma posse completa do equipamento físico do médium. É diferente da incorporação. Então, é um estágio acima. Quando acontece a encarnação mediúnica, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Inclusive, fala línguas diferentes do médium, pelo fenômeno da xenoglossia. Nitidamente, a fotografia está um pouco assim embaçada porque foi feita numa luminosidade fraca e com a máquina do fotógrafo envolvida num filtro infravermelho. Mas nitidamente, dá para se perceber que pela boca e pelo nariz do médium está sendo expelida alguma substância branca. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu pensaria? Sabe o que eles estão nos dizendo? Paulo César, para cada célula do corpo físico de vocês, existe um componente extrafísico no perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar essas células para o olho de um cego? Eu precisaria de energia, mas essa energia está em mim. Se eu pegar 60 gramas do meu corpo, 60 gramas, e medir a energia existente nesses átomos, quem está dizendo isso para mim é a física, é a ciência, não são as religiões. Em 60 gramas do meu corpo eu tenho energia suficiente para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu peso 90 quilos, 90 mil gramas, 161 mil bombas atômicas. Se eu soubesse conduzir de forma inteligente tamanha quantidade de energia, talvez, eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Será que foi isso que o nosso amigo Jesus fez há 2000 anos atrás? Então, é essa forma extrafísica que possui células similares à nossa, mas, porém, num corpo extrafísico ao nosso, é que leva à condução da formação de um corpo humano como o nosso. Porque o óvulo da minha mãe se uniu com o espermatozoide do meu pai, formou um ovo. Forma 2, 4, 8, 16, 32 células, constituindo uma estrutura chamada mórula. De repente, células absolutamente iguais em tudo. Uma se transforma num neurônio, outra numa célula do osso, outra numa célula da pele, outra do estômago, outra do pulmão. Mas se são células absolutamente iguais, quem comanda toda essa formação? Então, mais uma vez, eu sou assim forçado a acreditar que existe uma forma extrafísica em que cada célula do meu corpo físico é acompanhado por uma forma semelhante a esta célula no meu componente extrafísico. Então, não existem milagres, existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Não existe o sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Paulo César, mas acho que você faz milagre. Faço milagre todo dia. Segunda-feira eu vou fazer um milagre lá num hospital moderno no Rio de Janeiro, que eu já estou com uma cirurgia marcada. Então, eu chego domingo, opero segunda. Eu, na hora que eu for lavar minhas mãos e meus braços para entrar na sala de cirurgia, eu não vou tocar na torneira. Eu vou passar minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água vai sair da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver com um selvagem, uma criança ao meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Então, o milagre não existe. Aí está a energia envolvida no teletransporte e materialização de um espírito de 85 quilos. 85 mil gramas, 141 mil bombas atômicas. E nós víamos as entidades se desmaterializarem, entrarem na cabine e em segundos outras sair. Quem comanda a tamanha quantidade de energia de forma inteligente?
Por isso, a ciência não aceita ainda que tais fenômenos sejam possíveis. A única coisa que a ciência conseguiu teletransportar até hoje foram fótons. Alguns anos atrás, eu vim a Portugal e peguei uma informação de um livro de um escritor brasileiro chamado Espírito e Matéria. E ele coloca que a materialização de um espírito de 85 gramas, ele era do Rio Grande do Sul, gaúcho, seria suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Aí eu pensei comigo, poxa, eu vou levar essa informação para Portugal? Quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, a materialização de um espírito seria suficiente para iluminar Portugal por 492 anos, quase o tempo de existência do Brasil descoberto por vocês. A ciência, então, não acredita, certo? E aí, como é que eu fico vendo isso acontecer durante décadas? Eu acho que eu devo me colocar na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Coloco meus testemunhos em livros e estou entregando a essa juventude que eu estou vendo por aqui, essa garotada ali, ó, 1, 2, 3, 4, encostar na parede, são mais inteligentes do que eu. A velocidade de desenvolvimento da inteligência de vocês pela internet, pelo videograma, é mais rápida. Então, na hora que virem os nossos testemunhos, podem levar essa compreensão mais longe. É isso que eu não espero, tenho certeza que vai acontecer, porque estão chegando 4 grandes vertentes de espíritos esclarecidos junto a nós. Espíritos totalmente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para uma série de problemas da humanidade como um todo, e não só do pugilo dos mais ricos. Espíritos totalmente evoluídos no ramo da justiça, talvez eu já esteja vendo isso acontecer no meu país. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos entrando no Google e vendo crianças com 3, com 4, com 5 anos executando sinfonias em pianos e violinos. O pé da criança não alcança nem o pedal do piano. E o mais importante de todos, a vertente de espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Hoje somos aproximadamente 7% de humanos com capacidade mediúnica, maior ou menor. O médio de efeito físico é um pugilo. E quando não formos só 7%, quando formos 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, os cientistas vão ter médiuns dentro da sua residência, os filhos deles serão médiuns, vão ter que se voltar para o assunto e estudar. Então, essa é questão de tempo. Coloco agora aqueles que nos honram com atenção, 4 reflexões. E se algum médico estivesse presente em alguma dessas reuniões? E se algum médico, segundo a reflexão, já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogos entre esses 2 médicos? Quarta. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Vou voltar para onde? Como? Vou começar toda a história de novo? A estrela de Belém, o sermão da montanha, o nascimento do Cristo, a sua crucificação. Tudo isso aconteceu e precisa ser relembrado insistentemente. Só que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero informações lógicas, racionais. Se me foram colocadas essas explicações à frente, pelo menos de forma ainda muito nebulosa, eu acho que eu tenho obrigação de levar isso a público, principalmente a classe a qual pertenço, a classe médica. Vocês estão vendo aí, a fotografia não é de um médico encarnado, paramentado para entrar numa cirurgia. Vocês estão vendo a fotografia de um desses espíritos médicos materializado. Tanto está materializado que ele pressionou uma chapa fotográfica. Cirurgião do exército nazista. Sabe por que se aproximou do lado de Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados e o ódio persistia. Mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando ele percebeu tudo que tinha feito de errado e que continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele antes desses 10 anos, ele se incorporava no médium que fazia a saudação do Hitler, elevando o braço e falando Heil Hitler, e falava em alemão, incorporado no médium. Nós tínhamos um senhor
austríaco que entendia tudo que ele falava. Depois dos 10 anos em silêncio, ele voltou a se manifestar e o médium Gilberto Arruda já estava no nosso grupo. Então, através desse médium de efeitos físicos, todos os prodígios que nós colocamos nos nossos livros ocorreram. Quando ele se materializou nessa vez e foi fotografado, ele trouxe consigo um lírio nas suas mãos. Porque Frei Luís, quando habitava o convento na cidade de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, era ele que tomava conta dos jardins do convento, adorava lírios e violetas. Em homenagem a Frei Luís, ele se materializou com o lírio na mão. Bom, então, o que nós fizemos? Vou botar isso no livro. E aí a minha vida virou pelo avesso. Os senhores me conhecem porque eu escrevi um livro. Agora são 6. E o que eu coloco nesses livros? Eles são baseados em quê? Nos meus diálogos com essas entidades. Então, em 2014, a face oculta na medicina, 2015, espíritos decaídos materializados, durante o qual eu trabalhei durante 18 anos para escrever esse segundo livro, e Frei Luís nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, porque é um livro muito contundente. Conseguiu-se 7 fotografias de espíritos decaídos, que todos aqui conhecem, porque são descritos no livro do André Luiz, do Emmanuel, de Joana de Ângeles, e vai por aí afora. Existem. Se materializaram contra a sua vontade e foram fotografados. Quando eu escrevi o livro, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Por 3 razões. Primeiro, se eu tivesse aquelas fisionomias horrendas, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, jornal, revista, internet e televisão. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Terceiro, o mais importante de tudo, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Então, descrevo cuidadosamente cada detalhe, mas não coloquei a fotografia. 2016, reflexões espiritualistas e científicas de um médico. 2017, alienígenas ou médiums? Ponto de interrogação. Se eu tivesse tempo só para falar dessa capa, eu ia falar para vocês até amanhã de manhã. A medicina mediúnica do futuro em 2018 e agora o recém-lançado Planos Espirituais ou Universos Paralelos, que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, é o que a ciência está chamando de universos paralelos. Então, esses livros, principalmente o primeiro e o quinto, A Face Oculta na Medicina e A Medicina Mediúnica do Futuro, estão baseados nos diálogos que eu consegui com esses colegas que já desencarnaram, mas continuam vivos. Eu vou mostrar algumas das perguntas que eu fiz ao Frederic, não vou mostrar todas, porque senão ninguém compra o livro. E as respostas que ele me deu. Frederic, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Sabe o que é cirurgia hiperfísica? Aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Nunca vi a utilização de nenhum instrumento metálico. Bisturi, tesoura, alfinete, grampo, jamais. Canivete. Se eu visse, me afastaria. Eu sou cirurgião, como é que eu vou ver a utilização de instrumentos metálicos não esterilizados? O que eu via era a utilização das mãos e a tal força mental que todos nós temos e não sabemos usar. Aqui está algumas dessas cirurgias hiperfísicas. Observem que tem até sangramento. Tem até sangramento. Certa vez eu falei, Dick, você, com o desenvolvimento que você já tem, você não podia realizar esses procedimentos que você realiza sem sangramento? Por que tem que sangrar? Nós podemos realizar o que realizamos simplesmente com a desintegração de placas de ateroma nas coronárias, de tumores. Então, por que tem que sangrar? Resposta. Para que aumente a fé do doente e a sua. Qual foi a resposta que ele me deu para que esses pacientes não sintam dor? Endorfinas encefalinas, substâncias produzidas pelos nossos neurônios, foram descobertas em camelos e dromedários no deserto, os camelos mastigando frutos espinhosos e ainda apanhando do condutor, sem demonstrar nenhum sinal de dor. Isso despertou a curiosidade dos biólogos que resolveram pesquisar nos frutos se haviam substâncias anestésicas. Não tem. Então, vamos examinar o sangue dos animais enquanto eles estão mastigando esse fruto. E encontraram as tais substâncias endorfinas e encefalinas produzidas pelos neurônios dos animais. Algumas dessas endorfinas e encefalinas apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que nós encontremos no mercado.
com uma grande vantagem, não leva à dependência. Então, um mecânico de automóvel não podia ter me dado uma resposta dessa. O mecânico de automóvel não é um médico, não é um cientista. Então, a resposta foi essa. Imagine se os nossos anestesistas soubessem como estimular o sistema nervoso dos nossos pacientes na produção dessas substâncias anestésicas. Provavelmente é isso que acontece em alguns procedimentos anestésicos usados pelos homeopatas. E também pela acupuntura. Sob determinadas colocações de agulhas, promoveriam a liberação dessas substâncias anestésicas. Frederico, por que com frequência eu vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? O paciente está com tumor no estômago, o Frederico está atuando no tórax. O paciente está com uma coronária entupida, Frederico está atuando no abdômen. O paciente está com tumor no cérebro, Frederico está atuando no tórax. Aí eu perguntei, por que você não vai diretamente na área anatômica, onde nós sabemos e o paciente sabe onde está o problema? Vou mostrar a resposta e não vou fazer comentário nenhum. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Frederico, como que é relacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Eu fiz essa pergunta a ele porque eu estava passando pelo corredor do Hospital Universitário Pedro Ernesto e encontrei com um ex-aluno meu, que hoje é um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai operar aí? Eu vou fazer uma traqueostomia. Você vai abrir a traqueia de um paciente. Por quê? Vamos lá na sala que eu vou lhe mostrar. Entrei na sala, encontro um paciente anestesiado. Os médicos aqui vão entender o que eu estou dizendo mais profundamente. Com um tumor maligno do pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Era um sarcoma infantil, para os colegas que se encontram. Todos nós sabemos que é um tumor quase letal. Idade do paciente, 6 meses. E eu falei, então, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali, na tela do negatoscópio, aquela tela iluminada onde nós vemos as radiografias, estava a tomografia computadorizada da mãe grávida. E já aparecia o tumor no feto. Onde é que está o tal Deus aí? Um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, onipotente, que permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu. Esse foi o quadro que eu vi, né? 6 meses, e vamos aí à resposta do Frederico. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança não nasceu, como é que as impurezas foram para lá? Vou usar agora uma expressão que eu uso quando dou aula para alunos e mostro coisas evidentes. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, que essas impurezas foram colocadas em vidas passadas. Então não foi Deus quem colocou, fui eu. Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo e até com aquilo que eu penso. Prejudicou o próximo e a natureza do planeta, que vai ser extremamente importante para os nossos próximos que virão depois de nós, inclusive filhos, netos, bisnetos, vai por aí fora. Isso fica marcado no envoltório do espírito, chamado perispírito, e que está sendo chamado já pela ciência como campo morfogenético. A ciência está se aproximando na identificação desse componente energético. E eu posso precisar, muitas vezes, de um corpo semelhante ao meu, para que possa funcionar como aspiradores das impurezas que eu coloquei. Aí, olha só o que aconteceu. Um professor meu se aproximou e me fez a pergunta. Paulo César, você está me dizendo, ou está escrevendo, que os tumores removem a impureza do espírito e ainda corrigem as deformações? Sim. O espírito é imortal? É. O corpo físico, não. Sim. Então, por que você opera os seus pacientes? Por que você remove os tumores malignos dos seus pacientes se ele está limpando o espírito que é imortal? Por que você não deixa o câncer continuar purificando o espírito? Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, eu, como médico, tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para aliviar, para curar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas.
Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então, ele tem visão por transparência. Quanto diagnóstico eu faria como cirurgião, como médico, se eu tivesse a visão por transparência e pudesse identificar os órgãos do meu paciente por dentro? Mas isso não chegou ao momento. Se os médicos tivessem a visão por transparência, quantos desempregados nós causaríamos no mundo que são empregados pelas indústrias que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e terapia? Como você distingue uma célula sadia de uma enferma, Frederic? Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Se ele vê a célula, ele tem visão por microscopia. Estão percebendo? Frederic, aí você começa a perder o controle, não é? O seu controle. Você está conversando com um espírito materializado já desencarnado. Desencarnado e materializado. Aí você perde o controle, você esquece que você está numa reunião para atender pacientes graves e fica torpedeando o colega médico com pergunta, a ponto de eu ser advertido, porque essas energias que se desprendem do médium são sensíveis até ao pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião de materializações pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive com a minha esposa ontem, no aborrecimento que eu tive no trabalho durante a semana que se passou. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido carne de boi, de vaca, de porco e de ave nas 72 horas que antecedem a reunião, porque os animais, quando são abatidos, ficam com as suas carnes impregnadas com fluidos negativos, pesados, e eu contamino o meu ectoplasma com esses fluidos. Quando eu compareço a essas reuniões, 70% do ectoplasma usado sai do médium. Os outros 30% da natureza que rodeia o santuário e da assembleia que acompanha o médium. Então, com uma exceção, a carne de peixe, que é a única que eu ainda como. Aqui em Portugal, então, não perco uma. Doutor Lorca Lima, por que o peixe é permitido? Ele não sofre também quando ele é pescado, quando ele é retirado? Assim. Mas o cardume possui um perispírito coletivo. E quando você tira uma unidade daquele conjunto, o sofrimento é menor. Segundo, a carne de peixe é impregnada de compostos fosforados. E a primeira coisa que nós vemos nas reuniões de materializações são relâmpagos partindo da cabine, esterilizando o ambiente onde os fenômenos ocorrerão. Esterilizando. Se eles vão ser submetidos a cirurgias hiperfísicas, o ambiente tem que estar esterilizado. Então, tudo é ciência. Eu já não sei mais qual é a diferença entre ciência e religião. Para mim, são duas faces de uma única moeda. Estão percebendo a importância dessas observações? Frederic, então ele via a vibração da célula, é o que apresenta-se, então, num exame que nós usamos, chamado tomografia por emissão de pósitrons, PET scan. Ou seja, cada ponto luminoso que está naquela imagem é uma metástase maligna de um tumor que nenhum outro método mostra, a não ser a tomografia por emissão de pósitrons. Eles captam a vibração, o aumento da vibração pelo consumo de glicose das células malignas. Ele está me dizendo que vê com a visão microscópica dele. Frederic, até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim. Para vir ver organela celular, eu preciso de microscópio eletrônico com aumento de 400.000 vezes. Ele está dizendo que vê com a visão natural dele. É isso que vai acontecer comigo? É isso que vai acontecer com o médico do futuro? Nós estamos em evolução. Os nossos olhos não começaram como são. Começaram com uma membrana celular sensível à luz. E, através de bilhões de anos, se transformaram nos nossos olhos, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Se eu continuar em evolução, aonde vai parar essa minha visão? E se a engenharia genética acelerar a nossa evolução? Frederic, aí a perda do controle. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até a humildade eles revelam. E para terminar, Frederic, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta, a Inquisição. Entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas com uma jovem toda deformada. As deformações eram nas articulações. Os olhos esbugalhados, usando corticoide, traqueostomia para poder respirar, e vai aquela mãe empurrando aquela cadeira com aquela resignação, aquela tranquilidade, e o Frederic, encarnado no médium,
se aproximou e disse assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Nós? Você e eu. Nós éramos da Inquisição. Então, se eu uso hoje o ferro e o aço para aliviar e para curar, como cirurgião, é porque quando eu era da Inquisição, eu usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, só nós sabemos. Você não dorme, você desmaia de cansaço. E quando você abre o olho de manhã, a primeira coisa que você vê à frente é o paciente e a família. Eu tenho milhares de pacientes operados. Todos que correram bem, eu não lembro de nenhum. As dezenas que não correram, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, da família, do nome e assim por frente. Bem, essa jovem, Paulo César, era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura. Aí eu cheguei em casa, ou antes de chegar em casa, eu me aproximei da mãe da criança e perguntei: minha senhora, qual é o nome da doença da sua filha? Síndrome de Larsen. Anotei, fui para casa, abri o Google. Doença genética incurável, você trata, mas não cura. Joseph Larsen, cirurgião ortopedista, que descreveu em 1950. Daí o nome, síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, é uma doença rara. Uma mutação genética que acomete um único gene, dos 25 mil que eu tenho. O FNLB, que está no cromossoma 3. Qual é a proteína que ele produz e que está alterada? Filamina B. Aonde que entra essa proteína? Na conjugação das articulações do embrião. Se o gene está defeituoso, a proteína vai estar. O que vai acontecer com o embrião? Dentre outras anomalias, luxações, soltam as articulações, o punho, o cotovelo, o ombro, o joelho, as vértebras, antes de nascer. E depois de nascer, as luxações continuam. Foi mais ou menos isso que eu vi. Observem aquela imagem radiológica de uma luxação, né? Olha ali a soltura, olha os pés da criança. Então, luxações espontâneas, sem trauma, sem trauma. Foi mais ou menos uma figura dessa que eu vi. Se eu tivesse diante de estudante de medicina, parava por aqui. Doença rara, genética, incurável. Trata, mas não tem cura. Mas eu estou diante de uma plateia espiritualizada. Então, eu posso dar um passo à frente e mostrar alguma das lesões causadas pelos instrumentos de tortura. Por exemplo, eles amarravam uma vítima pelos punhos e suspendiam por uma corda pelas costas. Imagine a dor que a vítima sentia nessas articulações. E ainda tinha o cuidado de pendurar pesos no seu tornozelo. Bem, algumas dessas vítimas, eles soltavam a corda, antes de a vítima chegar no solo, prendiam a corda de novo. O corpo da vítima se desprendia e ficavam os braços presos na corda. E a vítima morria de hemorragia. Aqui nós temos a roda, temos o estrapado, o trapézio, em que eles botavam a vítima nessa posição e iam botando pesos mais pesados. Aqui na roda, puxa o braço para cá e puxa o braço para lá. E eu, estarrecido, percebi que as lesões causadas pela síndrome de Larsen nas articulações eram exatamente iguais às lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Não tem saída. É matemático. Planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. 6, vai colher. Aonde que essas impurezas ficam? No perispírito, que já tendo chamado, campo morfogenético, principalmente por esse pesquisador chamado Sheldrake. E onde é que essas deformidades vão afetar o nosso corpo físico, o nosso ADN? Está tudo esquematizado. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Eu poderia terminar por aqui, mas, curiosamente, antes de eu vir para Portugal, aconteceu uma situação que eu acho que era para me trazer para cá. Eu coloco nos meus livros que nenhum médico está sozinho, porque enquanto nós estamos cuidando do corpo físico do nosso paciente, outros médicos espirituais estão cuidando do extrafísico, do espírito. Eu não sei cuidar, só sei cuidar do físico. E, além disso, somos intuídos. Vai pela direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, vai para frente, vai para trás, sem percebermos. Tamanha a humildade deles que deixam que todos os sucessos
com os nossos pacientes fiquem sob os nossos ombros. Mas eu ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda.